Quando meus pais disseram que a casa deles não tinha espaço para todos, eu entendi o recado. Não era sobre espaço, era sobre preferência. Desde que meu irmão teve o primeiro filho, tudo girava em torno daquele garoto, o neto perfeito. Meus filhos passaram a ser tratados como visitas indesejadas. Naquele dia, enquanto arrumava as mochilas das crianças, ouvi minha mãe dizendo: "Eles fazem muita bagunça, não é? O filho do Daniel é tão educado." As palavras foram ditas num tom leve, quase casual, mas cortaram como lâmina. Fiquei parada por alguns segundos, ainda segurando o casaco do meu filho mais novo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Não era a primeira vez que um comentário assim escapava, mas naquele instante, algo dentro de mim desmoronou. Olhei para a sala, minha mãe sentada no sofá, tomando café com o olhar satisfeito, e meu pai balançando a cabeça em concordância, como se assinasse embaixo de uma sentença silenciosa. Eles não sabiam que eu estava ali, escondida atrás da porta, ouvindo tudo. E talvez tenha sido melhor assim, porque se me vissem naquele momento, teriam percebido o quanto aquelas palavras me feriram mais do que qualquer grito. Continuei dobrando as roupas com mãos trêmulas. Cada peça parecia pesar toneladas. Meus filhos riam no quarto, sem imaginar que estavam prestes a deixar a casa dos avós. O lugar onde, até pouco tempo atrás, acreditavam ser sinônimo de amor e segurança. Quando terminei de arrumar as mochilas, chamei os dois. Eles vieram correndo, com os olhos cheios de expectativa. "Vamos para casa, mamãe?" Assenti, tentando sorrir. Mas o sorriso não veio. O nó na garganta era grande demais. Enquanto descíamos as escadas, ouvi novamente as vozes deles. "Ela é muito sensível", disse meu pai. "Hoje em dia as pessoas fazem drama por tudo", completou minha mãe. As palavras ecoaram dentro de mim como uma porta se fechando. Não apenas física, mas emocionalmente. Naquele instante, percebi que não havia mais espaço para nós ali. Saí em silêncio, levando meus filhos e um peso no peito que parecia me esmagar. O mais velho, curioso, perguntou: "Mamãe, por que a vovó tá triste com a gente?" Engoli seco. Não sabia o que responder. Como explicar a uma criança que, às vezes, o amor vem com condições, com comparações, com favoritismos que a gente finge não ver até ser tarde demais? O mais novo, de apenas 5 anos, segurou minha mão com força. "A gente volta no aniversário dela, né?" Olhei para ele e sorri com os olhos marejados. Queria dizer que sim. Queria acreditar que as coisas mudariam. Mas o silêncio foi a única resposta que consegui oferecer. No caminho de volta para casa, o vento batia no rosto, frio e cortante. As crianças cansadas adormeceram no banco de trás. E foi ali, no meio da estrada, que as lágrimas finalmente vieram. Chorei por mim, por eles, por tudo o que tentei manter unido e que, mesmo assim, se desfez. Lembrei de quando eu era criança e ouvia meus pais dizendo que família é tudo. Acreditei nisso a vida inteira. Mas ninguém me avisou que, às vezes, família também é o que mais machuca. Que o amor pode ser seletivo. Que existem netos que brilham mais aos olhos dos avós, não por quem são, mas por quem os pais deles representam. Ao chegar em casa, preparei o jantar em silêncio. Meus filhos acordaram, famintos, e se sentaram à mesa. O mais velho me observava com um olhar que misturava ternura e maturidade precoce. "Tá tudo bem, mamãe. A gente ainda tem você." Essas palavras me desmontaram, porque ele tinha razão. Enquanto eu achava que estava protegendo meus filhos, eram eles que estavam me salvando. Naquela noite, deitada, olhei o teto e pensei em tudo o que havia acontecido. Em como uma frase dita sem pensar pode mudar a forma como enxergamos alguém para sempre. Em como o silêncio pode ser mais cruel do que uma discussão aberta. E percebi que, embora meus pais não tivessem nos expulsado com palavras diretas, haviam feito isso com gestos, com olhares, com comparações que se acumulavam ao longo dos anos. Desde então, prometi a mim mesma uma coisa: meus filhos nunca duvidariam do amor que têm em casa.
Nunca precisariam disputar atenção, nem provar valor. Eles cresceriam sabendo que o amor verdadeiro é incondicional e que a bagunça deles é, na verdade, a trilha sonora mais linda que um lar pode ter. Porque, no fim das contas, o que eles chamam de bagunça é apenas vida acontecendo. E eu prefiro 1000 vezes uma casa cheia de risadas e brinquedos espalhados do que um lar silencioso, organizado e vazio de afeto. Às vezes, é preciso perder o apoio dos outros para descobrir que há meses se passaram. A distância entre nós e meus pais se tornou uma parede invisível. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, apenas o silêncio. Um tipo de silêncio que grita, que machuca, que se estende pelas horas e pelos dias como uma névoa pesada. Eu tentava seguir em frente, concentrar-me no trabalho, nas crianças, na rotina, mas às vezes, à noite, o celular iluminava o quarto e eu olhava, esperando por um nome que nunca aparecia. Mãe. Nada. Era como se eu e meus filhos tivéssemos sido apagados do retrato da família. Até que numa tarde chuvosa, enquanto eu lavava a louça, o telefone finalmente tocou. O nome no visor me congelou. Mamãe. Atendi com o coração disparado. Do outro lado, uma voz trêmula. Filha. O Pedro. Aconteceu uma coisa. Pedro era o neto favorito, o garoto exemplar, o motivo de todas as comparações. Minha mãe chorava tanto que mal conseguia falar. Entre soluços, explicou que o menino havia sido suspenso da escola por mentir e se envolver em uma confusão feia. O choque nos olhos dela devia ter sido o mesmo que um dia brilhou nos meus. Eu não sei o que fazer, ela repetia em desespero. Fiquei em silêncio. Por alguns segundos, tudo o que senti foi uma mistura de compaixão e uma dor antiga tentando se transformar em perdão. Ela continuou. Eu só queria que você viesse. Sinto falta dos meninos. Eles sempre traziam alegria para casa. As palavras me desarmaram. Não porque eu tivesse esquecido o que ela fez, mas porque, por trás daquela voz quebrada, havia arrependimento. E de alguma forma eu sabia que era sincero. Peguei as mochilas, as mesmas de antes, e chamei meus filhos. Eles ficaram eufóricos. A gente vai ver a vovó? Assenti, e dessa vez o sorriso veio sem esforço. A chuva caía fina quando estacionamos em frente à casa dos meus pais. O portão, que antes me parecia uma barreira, agora parecia um convite. Quando bati, minha mãe abriu com os olhos inchados e o rosto envelhecido pelo remorso. Ela me olhou, e por um segundo pareceu não acreditar que eu realmente estava ali. Você veio... Vim, mãe. Meus filhos correram para dentro sem carregar ressentimentos. O mais novo foi direto abraçar o avô que estava sentado no sofá, calado, com as mãos trêmulas. Ele não disse nada. Apenas chorou. Chorou como quem entende. Tarde demais o preço das escolhas. Minha mãe ajoelhou-se diante dos netos, os abraçou e murmurou. Vocês fazem falta. Tanta falta. Os meninos sorriram como se nada tivesse acontecido. E naquele instante, percebi algo extraordinário. As crianças sabem perdoar de um jeito que os adultos desaprendem. Sentamos todos na sala. O ambiente, antes frio e cheio de tensão, parecia respirar outra vez. Meus pais tentavam explicar, se justificar, dizer que não sabiam o quanto haviam sido duros. Mas eu não precisava de justificativas. Às vezes, o arrependimento não vem em palavras, mas em olhares que finalmente se encontram. Foi então que minha mãe disse: a gente achava que o Pedro era o exemplo, e esquecemos que o amor não se mede por comportamento, mas por presença. Ela chorava, e pela primeira vez não senti raiva. Senti paz. Olhei para meus filhos brincando no tapete, espalhando brinquedos, rindo alto, exatamente como antes. A mesma bagunça que um dia foi motivo de afastamento, agora preenchia a casa com algo que meus pais não sabiam mais viver. Vida real. Meu pai se aproximou devagar e me entregou uma foto antiga. Era de quando eu era pequena, com eles ao meu lado, todos sorrindo. A gente esqueceu o que é essencial, filha. Ele respirou fundo.
O amor da família não se divide. Ele se multiplica. A gente só percebe quando perde. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Não precisava de mais nada. Nenhum pedido de perdão formal, nenhuma conversa longa. O gesto, o olhar, o abraço. Tudo dizia o que as palavras não conseguiam. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, o carro estava silencioso, mas de um silêncio leve, quase sereno. Meus filhos dormiam, com os rostos tranquilos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o ciclo havia se fechado. O que começou com dor terminou com aprendizado. Meus pais entenderam o que sempre tentei mostrar, que o amor verdadeiro não tem favoritos. Ele tem raízes. E raízes, mesmo feridas, sabem como encontrar o caminho de volta à terra certa. Depois daquele reencontro, nada voltou a ser exatamente como antes, mas de certa forma foi melhor assim. Havia uma leveza nova nas conversas, uma pausa antes de cada palavra, como se todos tivéssemos aprendido o valor do silêncio que escuta e não do silêncio que fere. Meus pais começaram a visitar mais, não com a frequência de antes, mas com o coração presente, trazendo bolos simples, histórias antigas e, sobretudo, uma vontade verdadeira de reconstruir o que o orgulho havia destruído. Os meninos esperavam ansiosos por cada visita, sem nunca mencionar o passado, porque, para eles, o perdão não é algo que se dá, é algo que simplesmente existe,